Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Hoje é 18 de novembro de 2024, gente. Finalzinho de ano, finalzinho de mês. Segunda-feira, já é dia 18. Gente do céu, como que o tempo está passando. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, mais precisamente do Estúdio 1, sala infantil, onde o nosso foco, o nosso trabalho é com crianças e jovens. Estamos fazendo aí um estudo dessa plataforma, dessa biblioteca, dessa bibliografia, conhecida como Bíblia Sagrada. Esta é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida, de 2006. Já utilizei outras bíblias aí. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos dar início a partir do capítulo 15. Olha que legal! Atos 15, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos orar para que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu agradeço por você, você que me ouve, você que me assiste. Que o Senhor, o Espírito Santo, a luz divina possa iluminar os nossos caminhos, os nossos corações, a nossa mente. Que nós possamos ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Que nós possamos ser aptos para sermos ferramentas de Deus nas nossas comunidades, nas nossas famílias, no nosso trabalho. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Certo? Então é isso aí, gente. Se a sua chave de interpretação, se a sua chave de leitura for diferente da do irmão Gerson, coloca aí nos comentários. Eu vou anotar tudo no meu super caderno. Mandar um abraço especial para uma das nossas inscritas, é a Natália, minha irmã. Deu 3 joinha aí em 3 vídeos aí. Deve ter assistido aí no final de semana. Final de semana aqui choveu o final de semana inteiro. Então ela falou assim: não tem nada para me fazer. Eu vou assistir os vídeos do maluco do meu irmão. Natália, um abraço para você, para o Pablo. Pablo é o marido dela, gente boa demais. E a princesinha deles, a filhinha, a Laura, tem um pouco mais de cabelo do que eu. Tem cabelo lá. Deus abençoe a família inteira aí, certo? Já iniciei dando os abraços. Tem mais uma listinha, gente. Depois dessa lista, ela vai para nossa caixinha de oração. Nós temos um caderno, um livro de oração, e nós temos uma caixinha onde esses papéis, as pessoas trazem os papéis com o nome de alguém, né? Põe aí, ora para mim. Não só eu, não só minha esposa, não só as pessoas daqui da equipe, mas outras pessoas aí têm orado aí por essas vidas aí, certo? Um abraço muito especial para a querida tia Sônia e a prima Andressa, estiveram conosco aqui ontem nos trabalhos noturnos, juntamente com o Ulisses percussionista, toca pandeiro, toca os instrumentos aqui. Nosso querido Ismael, menino bom. O Léo também, menino muito bom. E o nosso querido João Igrejado. Gente, o João está preparando-se para passar pelas águas. Olha o compromisso, olha o passaporte sendo carimbado para a subida. Um abraço para você, João Igrejado. Um abraço também muito especial para nossa irmã Nilda, esteve conosco. O Rayan e o seu papai, o Cleiton, moram praticamente aqui de frente para o Instituto. Nossa querida Emily, Alana, Mirella e Nicholas. Conhece esses 4? Eu conheço, fazem parte aqui do Instituto. Meu querido amigo Leandro é o pai do Léo. Leandro, isso aí, Leandro, também conhecido como Durão. O Leandro é muito trabalhador, muito. Nossa, ajudou a gente aqui na época da laje 2 vezes. Muito esforçado, muito trabalhador, muito guerreiro, tá, Leandro? Um abraço para você, que Deus te abençoe. Para a família toda, Silvana, Samara, sua netinha, para todo mundo aí. Um abraço especial pro Afonso. Afonso tem nem o que dizer, né? Nossa, Deus, uma hora eu vou olhar pro Afonso. O Afonso vai sair voando aí. O Afonso, eu tenho quase certeza que o Afonso não é um ser humano. O Afonso deve ser um anjo disfarçado de ser humano. Um abraço para você, Afonso. O Afonso é 10. O Afonso é um dos responsáveis por essa estrutura que, juntamente com o seu grupo lá, seu grupo de amigos do Léo. Um abraço para todos vocês aí do grupo Amigos do Léo, pessoas que a gente nem conhece,
mas que contribuíram aí massivamente para que essa estrutura fosse construída. Hoje nós temos aqui esse espaço, 3 salas de aula todas equipadas, cozinha toda montada, refeitório, 3 banheiros, auditório com capacidade para 50 pessoas. É isso aí, os trabalhos não podem parar. 45 assistidos entre crianças, a mais jovem é a Alana, com 4 anos, e o mais jovem tem 17, é isso aí. E os adultos, quando estão fazendo maioridade, estão continuando aí com a gente aí, que é o caso do Léo. O Léo já fez maioridade, mas continua aí conosco aí, juntamente com o João Igrejado. Um abraço para o nosso querido amigo Fernando da padaria, também não tenho o que dizer do Fernando. Poxa vida, Fernando, você é 10, cara. Nossa, que cara, gente boa. Simone Campos está ajudando a gente aqui no bazar, a gente está organizando aqui o bazar, está ajudando a gente com a arrecadação do bazar, ajuda a gente a pagar um IPTU, um lanche, né? Então a Simone está ajudando a gente aí. Jéssica Lopes e Diego fazem parte aqui da equipe aqui, Instituto Betel, equipe Betel, estão na linha de frente aí dos trabalhos aí. E um abraço apertado aí para Alexandre de Oliveira e Jéssica de Oliveira. São meus filhos, Deus pediu para mim tomar conta deles. E eles têm que me aturar, certo? Então essa lista vai para a nossa caixinha de orações. Tem uma pilha lá já de nomes. Eu faço mais ou menos, se eu não estiver errado, 5 encontros por semana, 4 a 5 por semana. Então olha a quantidade de nomes aí que estão indo para nossa caixinha de oração. Gente, a oração é a chave de tudo, certo? E para você que é nosso inscrito, um abraço apertado do irmão Gerson. Irmão Gerson, pode abraçar as pessoas, senão machuca a costela. Um abraço para vocês, nossos inscritos aí. Gente, se você compartilhar o nosso conteúdo, se as pessoas se inscreverem no nosso canal, pode ser que as pessoas gostem do nosso conteúdo. Pode ser que as pessoas se inscrevam e divulguem e o nosso conteúdo se espalhe e a gente consiga alcançar 8 bilhões de seres humanos e de por todo mundo pregar o Evangelho. Pode ser que a gente consiga um patrocínio futuramente para nos ajudar aqui a manter as obras funcionando. Gente, não é fácil manter isso aqui funcionando, não. É um prédio de 2 andares, gasta luz, água, internet, um monte de coisa. Os meninos, criança, né? Não só criança, adolescente, vai no banheiro 50 vezes, bebe 20 litros de água, usa 50 copos descartáveis em meia hora, joga tudo fora. Tem que ficar vigiando. Eu tô com sede. Jogar fora. Eu tô com sede. Vai no banheiro 50 vezes. Então é isso aí. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar aí também os moradores da cidade de Juiz de Fora. Esta cidade, esse pedaço de chão onde o Instituto Beneficente Betel está alicerçado e o irmão Gerson caminha sobre esse chão. Certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Um dos textos mais importantes para você e para mim, que se consideram cristãos, porque aqui inicia-se a organização dos trabalhos, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aqui começa o negócio a tomar um formato aí de religião, tá? Então alguns que tinham descido da Judéia, né, descido aonde? Lá onde estava Paulo e Barnabé, foram lá. Ensinavam os irmãos, certo? Foram ensinar os irmãos. Se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Então, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você é circuncidado? Bom, Gerson, o que é circuncisão? Já falei nos outros vídeos. O homem tem um aparelho masculino, certo? Reprodutor masculino. Não vou falar, pode ter criança assistindo, então, apesar do vídeo, na hora que a gente vai, né, fazer ele, enviar ele para a internet, lá para o YouTube, tem uns negócios, não é para criança, mas pode ser que alguma criança esteja assistindo. Então o homem tem um aparelho masculino, né? O aparelho masculino é coberto por uma pele e ali na frente é cortado um pedacinho daquela pele
certo? Isso é chamado de circuncisão. É muito parecido com a cirurgia de fimose, para retirar a pele, certo? Isso é circuncisão, é ritual judaico. Esses aqui que descem até a região aqui onde eles estão, vão dizer o seguinte: para você que me ouve, você que me assiste, se tornar um cristão, você precisa passar pelo ritual da circuncisão. Só que Paulo não aceita isso, certo? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles. Aqui já começa um conflito. Eu não concordo. Paulo dizendo, eu não concordo. Nós estamos iniciando uma nova trajetória, nós estamos iniciando um novo trabalho, nós estamos organizando aqui uma nova religião. Então, se o judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra coisa. É isso, basicamente é isso. Então, para você ser cristão, segundo Paulo, não precisa fazer circuncisão, certo? Então cria-se um conflito. Faz circuncisão ou não faz circuncisão? Irmão Gerson, você é circuncidado? Não. Não passei pelo ritual da circuncisão, não. O ritual que nós cristãos fazemos é chamado batismo, né? Passagem pelas águas ali. Você é sepultado na água, quando você sai, você é uma nova criatura. Você morre e renasce. Torna-se. Era só Gerson, morreu Gerson. Quando sai da água, nasce irmão Gerson. Então é isso, basicamente é isso. É uma treta grande que acontece aqui. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, uma grande discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles, essa turma que está ali discutindo, subissem a Jerusalém aos apóstolos, os cabeças, os líderes, os responsáveis, aos anciãos, por causa dessa questão. Vai lá, vamos lá resolver com quem manda. Basicamente é isso. Lembra do Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas Tadeu? O Iscariotes já se lascou aqui, né? Judas Tadeu, né? Tem essa galera e os apóstolos aí, certo? Vai lá, conversa com eles lá, vamos ver o que eles vão resolver. Eles sendo enviados pela igreja, aqui já estão usando a palavra igreja. Até então não se falava o nome igreja, se falava templo, certo? Vamos no templo, vamos na sinagoga, já estão se usando a palavra igreja. Igreja é reunião dos irmãos aí. Passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Olha, os gentios estão se convertendo, hein? Certo? Quando chegaram a Jerusalém, Terra Santa, Cidade Santa, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos. Lembra dos apóstolos? Falei o nome de alguns aqui. Foram recebidos pelos apóstolos, pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Eu fui lá em tal lugar, tantos irmãos. Lá no outro lugar, tantos irmãos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, sabe, a seita dos fariseus, os religiosos de plantão, aqueles que vão olhar o seu corte de cabelo. Bom, você não pode vir com esse corte de cabelo seu. Mas por que, pastor? Não condiz aqui com o cargo, aqui com o ensinamento, com a doutrina. Tem muito aí, tá? A gente, em vez de acolher as pessoas, a gente espanta. Não estou dizendo que a gente vai andar esfarrapado. Não estou dizendo que a gente vai tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Só estou dizendo que muita coisa não consegue atrair as pessoas. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Da seita dos fariseus, que tinham crido, era um cara que tinha uma seita, passa a acreditar, mas ele ainda tem muita coisa da seita.
né? Não tem uns negócios assim, tem, a pessoa se converte, mas é como, vou dar um exemplo que vocês vão entender, o usuário de droga. Muitas vezes ele não está usando a droga, mas é como se ele ainda estivesse usando. Você olha e você fala, poxa, o fulano não mudou nada. Ele só parou de usar a substância, mas ele continua com os mesmos hábitos. Continua agressivo, continua maltratando a esposa, continua maltratando os filhos, continua brigando na comunidade. Levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los. Vamos circuncidar esse pessoal aí. Vai ser preciso. E mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Gente, eu vou falar um negócio para vocês que é muito polêmico, tá? Presta atenção no que eu vou falar. O livro dos cristãos na Bíblia, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, é Atos dos Apóstolos, porque aqui nasce o cristianismo. Ah, irmão Gê, sei mesmo, hein? Uhum. E as cartas de Paulo, certo? Principalmente carta aos Romanos. Nós vamos estudar a carta aos Romanos aí, certo? O Antigo Testamento é o livro dos judeus. Nós utilizamos como aprendizado, como uma forma de se elevar o espírito ao saber da história do povo de Deus. Mas, friamente falando, o livro dos cristãos é o Atos dos Apóstolos. Os cristãos nascem aqui. Eu falei isso num outro episódio aí. Aí você vai ter que assistir aí os Atos aí. Assiste todos de novo, se você tiver dúvida. Versículo 6. Aí é que vai acontecer o primeiro concílio, a primeira reunião do início ali da igreja primitiva, a primeira reunião para tratar deste assunto, da circuncisão. E olha que interessante. Eu já tinha pesquisado antes, alguns anos atrás, e eu dei uma reforçada essa semana. Já foram mais de 20 concílios até hoje, certo? Organizados principalmente pela Igreja Católica, certo? Eu vou destacar dois aqui. Nós vamos meditar o da Bíblia, que é o primeiro. Eu vou destacar dois aqui que me chamou a atenção. Eu já tinha estudado isso há muitos anos atrás, nas teologias que eu fiz, certo? Um que se destaca bastante é o Concílio de Niceia. A cidade de Niceia hoje tem um outro nome. Eu anotei aqui porque o nome é diferente. É Iznik. Eu acho que é assim que se lê. É na Turquia. Mas naquela época se chamava Niceia. No ano 325 foi dirigida, foi elaborada, foi planejada pelo imperador romano Constantino. Lembra do Constantino? É o primeiro concílio, Constantino I. Ele entendeu que esse negócio do pessoal seguir um certo Cristo, um certo judeu, aquilo estava muito forte, chamou muita atenção. Eu já falei sobre isso também, tá? O Império Romano tinha o costume de assimilar aquilo que era muito forte, por exemplo, a cultura grega. E é aqui que ele percebe que, poxa, 300 e tantos anos perseguindo os caras, você mata o cara não abandona essa fé, você mata a família do cara na frente dele, você queima ele, pica ele, tritura ele, metralha ele, explode ele continua acreditando em Jesus. Esse negócio aí é muito forte. Aí Constantino oficializa a religião que passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Católica, a palavra católica, se eu não me engano, é romano, uma palavra romana que significa universal, certo? Então é como se fosse Igreja Universal Apostólica Romana. Por que apostólica? Apóstolos. Por que romana? Roma. Certo? Então esse concílio, eu estou destacando aqui, que é o concílio de Niceia, certo? Pelo imperador romano Constantino. Opa! Essa religião agora é nossa. E o segundo que me chamou muita atenção é o concílio de Constantinopla, lá em Istambul hoje. Lá hoje se chama Istambul. Antes se chamava Constantinopla, por causa de quem? Constantino. Que interessante, né? Chamava Constantinopla, cidade de Constantino.
E hoje lá se chama Istambul, também na Turquia. Isso aconteceu no ano 553. E olha que interessante, tá? O imperador Justiniano e sua esposa Teodora retiraram da ideia de cristianismo a ideia de reencarnação, que até então acreditava-se que a gente ia e voltava, exatamente o que os nossos irmãos espíritas acreditam, né? Você vem aqui, estuda, vai embora e retorna em outro corpo. Ideia de reencarnação. Eu já falei sobre isso aí quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ah, um dos profetas. Ah, dizem que é Elias. Ah, dizem que é João Batista. Eu falei sobre isso aí. É polêmico. É polêmico. Eu até disse que Jesus era Jesus. Jesus não era os profetas, não era o João Batista, não era o Elias. Jesus era Jesus, ponto final. Certo? Então é isso. Esses dois aí eu destaquei por causa disso aí. Gente, e o concílio demorava, se eu não me engano, o concílio de Nicéia durou quase 3 meses para reorganizar, para elaborar, para colocar leis, colocar ordem, como que vai ser feito, como que não é, como que é, certo? Mas nós vamos falar do concílio que está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos aí. Versículo 6. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto: circuncida, não circuncida. E aí, né? Sim ou não? Ou não? Certo? Versículo 7. Havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: o chefão aqui agora é Pedro, certo? Um dos líderes aí, juntamente com Tiago. Herodes mata um dos Tiagos, eu não sei te falar se é o Tiago maior ou o Tiago menor, mas fica Pedro, o outro Tiago, João, sempre ali na cabeceira ali. Pedro lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Lembra lá no Cornélio que ele viu uma visão, que os bichos desciam no vaso, mata e come, ele não vou comer nada que é impuro e tal. Depois ele vai entender que Deus está falando: não torne impuro o que Deus purificou, os gentios, eu e você. Bom, Gerson, eu e você, nós não somos judeus, nós somos gentios. Deus, que conhece os corações, Deus deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, se para um judeu que está se convertendo a Jesus recebe o Espírito Santo, eu e você também recebemos o Espírito Santo. Certo? Simples assim. É o que Pedro está dizendo aqui. Gente, esse concílio, 50 depois de Cristo, né? Já tinha aí quase 20 anos que Jesus foi sacaneado, morreu, foi lá embaixo, ressuscitou, andou por aqui 40 dias, voltou para lá para cima. No Pentecoste o pessoal recebeu, já tem uns 50 depois de Cristo, mais ou menos 50, 55 depois de Cristo que aconteceu esse concílio aqui. E não faz diferença alguma entre eles e nós. Não faz diferença. Não faz. Irmão Gerson, eu sou muito importante. Eu vejo uns pessoal jogado nas praças. Aquilo não é gente. Eu que sou importante. Eu moro no condomínio. Eu tenho um Pix bom. Eu sou uma pessoa culta. Eu tenho... Gente, nós somos todos iguais. Tudo nivelado. Tudo humano. Eu falei isso com um cidadão uma vez aí. Ele não gostou muito. Ele tentou me dar uma pernada. Eu agi corretamente. Eu dei uma lição na pessoa. Ele tentou questionar, né? Nossa, vocês dessa tonalidade, não sei o que. O senhor está meio enganado, hein? Acho que só existe um ser, hein? Acho que só existe ser humano. Não, o senhor está meio equivocado, hein? Ficou sem graça. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo
sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar. Por que a gente fica com essas brigas, com essas tretas, com essas questões inúteis? Por que a gente perde tanto tempo com essas coisas, sabe? Você já viu o canal do cara falar mal dos outros? O cara tem um montão de inscritos, um monte. Mas vai ver os vídeos. Dá muita visualização, não tem como competir, né? A gente quer ver o circo pegar fogo. Como disse o professor Cláudio de Barros, não dá para competir com o canal de uma mulher que está de biquíni fazendo yoga. Não tem como competir, né? Vai ganhar da gente fácil, diz o professor Cláudio de Barros num podcast. Eu achei muito engraçado. Gente, os trabalhos não podem parar. Leva o negócio a sério. Continua, fala. Não perde tempo com outras coisas, não. Fala de Jesus, fala de Deus. Aí os caras ficam perdendo tempo, ficam se exibindo, fica não sei o quê. Vai falar de Deus, é muito melhor. Fala da sua obra, a obra que você está fazendo, você está ajudando a sua comunidade. Bom, Gerson, eu ajudo outra comunidade. Fala desse trabalho que você está fazendo. Fala dos trabalhos que são sérios, que estão ajudando as pessoas. Trabalho que cuida de idosos, crianças, adolescentes, jovens, mulher, minorias. Fala desses trabalhos aí. Não perde tempo falando mal uns dos outros, não. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A gente acredita que vamos ser salvos pela graça de Jesus Cristo. Não é porque a gente merece. Não. A pessoa acha que vai para o céu porque merece ir para o céu. Né? Eu mereço. Eu sou muito legal. É mesmo. Poxa vida. Que bom que você acha. Eu já ouvi pessoa falar que já está salva. Eu levei um susto. Eu pensei, poxa, você é quem? Jesus? Eu já ouvi. A pessoa fala com convicção. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Gente, sério, cuidado, hein? Cuidado, hein? Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo. Agora eles vão falar, Barnabé e Paulo foram os responsáveis por essa treta. Era um problema. Gente, só você seguir a Deus, você pode arrumar um monte de problema. Comunidade que você está fazendo trabalho, com seus vizinhos, com a prefeitura, com o governo, com os empresários. Nossa, o trabalho de vocês é muito bom, mas eu não estou gostando. Acontece muito. Se não estão jogando obra, não estão jogando pedra na sua obra, desconfia. Tá muito quieto, pessoal aí. Desconfia, tem alguma coisa errada. Que contavam com grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Você sai da sua casa, vai lá numa praça qualquer de uma cidade grande. E ali você consegue deixar uma mensagem para a população que está ali, vivendo nas sombras, pessoas invisíveis para a sociedade. Não é? Tem. Aí você consegue deixar uma mensagem. Quão grandes coisas Deus tem feito através dessas pessoas que têm essa iniciativa. Tem a capacidade de ir aonde os outros não estão indo, de fazer aquilo que os outros não estão fazendo, de chegar aonde os outros não estão chegando, de subir aonde os outros não estão conseguindo subir, de descer nos lugares aonde as pessoas não querem descer. Sabe, deserto? Enfrentar o deserto de um jeito mais humano, mais digno. Oferecer ajuda, estender a mão. Vem cá, o que eu posso fazer para te ajudar? Me dá um dinheiro, então. Dinheiro também está buscando, mas tem tal de Jesus aí, você já ouviu falar? Não é assim? É. Versículo 13. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra. Gente, Tiago e Paulo não se entendem. E que é isso, irmão Gerson? Estão no mesmo trabalho.
Tiago é judaizante. O que é judaizante? É alguém que, na concepção dele, para você se tornar cristão, você que está me assistindo, primeiro você tem que ser judeu. Primeiro você tem que ser judeu, para depois você ser cristão. Então isso ia criar um problema para as mulheres. As mulheres não têm aparelho reprodutor masculino. Como elas vão fazer circuncisão? É interessante, né? E no caso aqui, muitas mulheres já estão seguindo os trabalhos aqui. Muitas. Tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Sabe? Davi se perde depois, né? Vamos falar sobre Davi uma hora aí. O Davi, ele foi um excelente rei até o dia que ele viu uma morena tomando banho na casa dela, lá em cima do palácio. Batseba. O negócio não ficou bom. Aí veio a ruína, certo? Levantá-lo-ei das suas ruínas, olha, acabei de falar ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, presente. Todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Ô Jesus, eu estou te invocando aqui, irmão Gerson. Olha com carinho para mim. Diz o Senhor que faz todas as coisas, que são conhecidas desde a tua eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aí é que ele dá umas instruções. E a gente vai ficar resumido só nisso, né? Porque a treta, eles entendem que os trabalhos estão evoluindo entre as pessoas que não conhecem a cultura judaica. É isso. Então o que fica determinado é: escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. O que é o ídolo? Ídolo é aquilo ou alguém ao qual eu dedico a minha dedicação, o meu amor, e ele não pode me amar de volta. Isso é um ídolo. Exemplo: na minha mão esquerda, no meu braço esquerdo, tem um armário. Armário, você é meu ídolo. Armário, fale comigo. Armário, me ajude. Armário, por favor. Vocês entenderam, né? O armário não pode ser meu ídolo. O armário é armário. Certo? Se abstenham das contaminações dos ídolos. Gente, naquela época era muito comum, hoje também é ainda, mas naquela época era muito comum você adorar um monte de coisa, inclusive o imperador romano. Ave César, né? Era muito comum. Os imperadores, os reis. Da prostituição. O que é prostituição? Tem um monte de exemplo aí. Certo? A prostituição tem a ver com a parte sexual, sim, mas tem a ver também com a parte em que você faz mau uso do seu corpo, não só sexualmente, né? Sabe? Irmão Gerson, vou te dar 10 conto, me vende um rins. Então, sabe? Vende um rins, né? É um tipo de prostituição. Estou vendendo o meu corpo. Irmão Gerson, me vende aí um pedaço de pele. Do que é sufocado e do sangue. O que é sufocado? Um animal que, em vez dele ser, ele é... Vocês entenderam, né? Então você tem uma galinha, em vez de ser... Ela foi sufocada. E do sangue. Por quê? O sangue é sagrado. Sabe o chouriço? Vou falar um negócio meu. Chouriço feito de sangue. Sangue é sagrado. Né?
Então é isso, fica assim essa advertência aí. Escreve-lhes, como se fosse uma recomendação. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Tem, claro que tem. Moisés é o super-herói judeu. Moisés, esse aí. Um grande homem, um grande herói. E cada sábado é lido nas sinagogas. Hoje eu quero ler sobre Moisés. Já li 200 vezes, eu quero ler de novo. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Pareceu bem, prudente. Nossa, olha o que o Tiago falou. Nossa, muito legal. Eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Volta lá para Antioquia, onde você gosta de ir, onde o negócio lá está crescendo, certo? A saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Você vai com o Paulo, você vai com o Barnabé, vocês vão chegar lá, vai divulgar essa situação que nós acabamos de dizer aqui, que se encontra no versículo 20, né? Sai fora dos ídolos, não se contamine, não se prostitua, não, né? E cuidado com o sangue, que o sangue é sagrado. É isso, basicamente é isso que fica decidido. Versículo 23, aí vem a decisão da Assembleia, tá? Do primeiro concílio. Por intermédio deles escreveram o seguinte, agora é oficial, tá? Os apóstolos e os anciãos, irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, uma saudação. Assim como o irmão Gerson vai mandar um abraço para o pessoal de Antioquia. Mandar um abraço muito especial para o pessoal da Síria e da Cilícia. É uma saudação. Ouvindo que alguns que saíram dentre vós, que saíram dentre nós, os quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Saiu gente daqui que a gente não mandou. Chegou e tentou confundir vocês em e não, né? Circuncisão e não circuncisão. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, a um concílio, a uma reunião, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já se expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza. Paulo foi apedrejado logo aqui, agora há pouco. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciarão também o mesmo. Vão levar esse documento por escrito e eles vão anunciar aonde foi elaborado aí já, onde está iniciado aí os trabalhos aí. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais este cargo. Que cargo? Circuncisão. Foi determinado aqui que não precisa. Bom, Gerson, ia ter que fazer circuncisão. Sim. Pedro, obrigado. Eu tenho medo de sangue, de cortar alguma coisa minha. Vocês entenderam, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais esse encargo, senão estas coisas necessárias, o que foi transcrito aqui. 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, sacrifícios ao ídolo. Eu vou fazer um churrasco para o meu armário. Olha, gente, o churrasco aqui hoje é em homenagem ao meu armário. Ele abre e fecha a porta. Irmão Gerson, eu não vou querer seu churrasco, não. Seu armário virou um ídolo para você. Não, meu armário, né? Então, pessoa, é isso. Estão dando essa dica aqui, ó. Abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, porque o sangue é vida. Não comer sangue, não beber sangue. Da carne sufocada. Lembra? Eu expliquei, carne sufocada ou, né? Assim que faz com o frango.
e da prostituição. Não vende nada do seu corpo, não vende seu corpo, não, né? Vou te dar um smartphone, irmão, pelo um rim, não faça isso, certo? Fazei bem se vos guardardes destas coisas, bem vos vá. Certo? Escrever, assinar, documento, vai lá e leva para a igreja. Gente, é o primeiro concílio, a primeira reunião, por causa de uma treta de um circuncida ou não circuncida. Versículo 30. Tendo eles já então despedido, partiram para Antioquia. Antioquia não era pertinho não, tá? Não era pertinho. Eu olhei no mapa, não era pertinho. E reunindo a assembleia, entregaram a carta. Então ele sai de Jerusalém, vai para Antioquia, que é na Turquia, se eu não me engano, quase na divisa com a Síria, bem lá em cima no mapa. Israel está aqui, Israel, Síria, Turquia. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. É bem longe. Reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Foram lá, além de ler a carta, de mostrar a carta, de entregar o documento, ainda pregaram lá e o pessoal sentiu uma alegria muito profunda, porque ali foi simplificado, né? Você tem que ser judeu para depois ser cristão. Não, você pode ser cristão direto. Não precisa fazer esse outro ritual, não. Depois de passar ali algum tempo, foram pelos irmãos mandados de volta em paz para os que os tinham enviado. Pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Paulo e Silas, pregadores aí. Paulo e Silas. Tem a música do Paulo e Silas, né? Não vou cantar não, que outro dia eu cantei um pedacinho do hino aí. O negócio ficou carregando toda a vida na hora de ver o vídeo. Achei que ia dar problema. Paulo e Silas, lembra? Paulo e Silas se dá mal aqui numa parte aqui, né? E aí Paulo e Barnabé ficam ali muitos dias pregando a palavra do Senhor. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Ou seja, vamos fazer uma visita. Você tem costume de visitar os trabalhos? Ainda mais você que é responsável por uma congregação grande. Você que é um bispo, né? Tem uma responsabilidade muito grande aí. Reforçar, ver como que está, fazer uma visita, ajudar, ver qual que está sendo a dificuldade, né? Olha a sabedoria de Paulo. Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos. Certo? Tinha um Marcos lá. Mas Paulo não parecia razoável que levasse aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Aí o Barnabé fala assim: vamos levar o Marcos com a gente? Aí o Paulo: não quero ir com ele. Ele já deixou a gente na mão. O Paulo é muito... Gente, o Paulo é muito interessante. O Paulo é linha dura. Na hora que nós entramos nas cartas de Paulo, vocês vão ver. As pregações são bem firmes. Irmão Gerson, eu sou mais sensível. Então, quando for falar sobre Paulo, eu te aconselho a sair da sala. Né? Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles. Vou dar um tempo. E não os acompanhou naquela obra. Não, ele estava fazendo uma obra, estava precisando do cara, o cara não podia ir, não foi, não quis ir, né? Teve seus argumentos para não ir. E tal desavença, olha como que as coisas são, tá? Paulo e Barnabé estava fluindo, tudo estava indo bem. Sempre vai ter conflitos, tá, gente?
Passou de 2 humanos, já vai dar treta, certo? E tal desavença houve entre eles que se apartaram um dos outros. Gente, o Barnabé, a partir daqui, não se fala mais dele. Certo? Olha que interessante, né? Mas o Paulo vai se deslanchar. Paulo vai embora. Paulo vai com tudo. O Paulo vai subir onde que ninguém quer subir. Paulo vai embora. Tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levando consigo o tal do Marcos. Gente, eu não sei. Não tá, a Bíblia não diz, mas esse Marcos pode ser o cara que escreveu o Evangelho de Marcos. Secretário de Pedro depois. Pode ser, não sei. Tá? A Bíblia não fala. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Foi para um lado. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ele sacou que precisava retornar, olhar como estão as pessoas, como estão os trabalhos, como estão o aluguel, como que está a água, está pagando a água direitinho, está pagando a luz e a internet, está tendo problema com os vizinhos, o IPTU, está tudo certinho. Então ele foi reforçando. Como é que tá a pregação? Está falando bem de Jesus? Fala de Jesus, não fala do armário do irmão Jesus. Não perde tempo com o armário só serve para guardar as coisas. Fala de Jesus. E ele foi reforçando aí, né? A todas as igrejas aí. Paulo é o maior missionário aí que você vai conhecer na sua vida. Gente, a gente tem um pouco mais de tempo. Eu vou avançar mais um pouquinho aqui e a gente para onde der aqui, certo? Para o vídeo ficar aí com aproximadamente 1 hora aí. Capítulo 16, versículo 1. Chegou a Derbe e Listra, um nome bonito, né? Estava ali certo discípulo por nome Timóteo. Tem esse cara aí na Bíblia, hein? Procura aí. Carta a Timóteo, né? Estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, filho de uma mulher, certo? Uma mulher que era da religião judaica, mas crente. Como assim, irmão Gerson? Ela era judia e passou a ser crente em quem? Jesus Cristo, certo? Mas de pai grego, sabe, os gregos, isso. O pai, a mulher é judia, mas o pai... Gente, não era comum isso não, tá? Os judeus não gostavam de misturar, não. Isso é incomum isso aqui, certo? Uma mulher judia casar com um cara grego, isso não era comum não, tá? Os irmãos que estavam em Listra, em Icônio, davam bom testemunho dele. Olha, esse tal de Timóteo, ele é bom, hein? O cara, ele tem fé, ele agarrou que esse tal de Jesus aí e não larga. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou. Que interessante! Eles levaram uma carta, um documento, dizendo que as pessoas não precisavam circuncidar-se. Gente, o Paulo é muito inteligente, tá? Porque se ele é filho de uma mulher que não era considerado ser humano direito, mas era judia, mas o pai era grego, então com certeza, apesar de toda a fé que ele tinha, ele não era muito bem visto, talvez, nessa comunidade. Certo? Olha como Paulo é inteligente, hein? Tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego.
Fiz-me, ele tem uma fala muito bonita numa das cartas: fiz-me de forte para ganhar os fortes, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Sabe? Aquele quebrou com o pessoal. Olha, o cara fez a circuncisão, hein? Não precisava, né? Não precisava. Saiu um documento, fez uma reunião, um concílio. Não precisa circuncidar, não. Não precisa. O circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque sabiam que seu pai era grego. Os judeus não gostavam de misturar. É isso. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. Olha, tá aqui, ó, um xerox, uma fotocópia da carta que os apóstolos, os anciãos, lá em Jerusalém, determinaram que é para seguir essas regras aqui e continuar falando de Jesus. O principal foco é Jesus. E depois seguir essas regras aqui. Regras de conduta. De sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia crescia em número. Todo dia crescia. Sabe por quê? Por causa de uma capacidade de levar a mensagem para outras pessoas. Paulo é impressionante. Essa capacidade de, peraí, esse cara é bom, esse Timóteo ele é bom, mas ele tem um problema. O pessoal não está vendo ele com bons olhos. Mas se a gente fizer uma coisinha, eles vão olhar com ele com outro olhar. Sabe? A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. Versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, outros lugares, outros territórios, né? Gente, o missionário tem que sair de casa. O missionário tem que levar mensagem em outros lugares. Olha que interessante, tá? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não sei porquê. Não sei porquê. Versículo. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 7. Deixa eu ver se fala alguma coisa. 1 Coríntios 9, 20. Deixa eu ver o que diz 1 Coríntios 9, 20. Se tem alguma instrução. O porquê que eles foram impelidos de levar a mensagem na Ásia. 1 Coríntios 9, 20. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me... aquilo que eu havia falado. Fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Poxa vida! Esse é o apóstolo Paulo. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentaram a ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Bitínia. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Percebe que inicialmente a energia espiritual
o intelecto, a conexão com o mais elevado, disse: ali ainda não. Dá um tempinho pro pessoal ali. Agora não vai lá não. Vem mais para esse lado aqui. Certo? Basicamente é isso aí. Nós vamos parar por aqui. Certo? Vamos parar por aqui. Anota aí no seu super caderno. Atos, capítulo 16. Nós vamos continuar a partir do versículo 9. No próximo possível encontro. Se nós não formos fazer um encontro especial aí de uma pergunta que foi feita aí por uma inscrita, a Diotima, fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou o que é o amor, nós respondemos dentro da Bíblia, e ela perguntou o que é o mal. Nós vamos procurar responder dentro da Bíblia aí, certo? Então é isso aí. Eu vou agradecer a você que está conosco aí nos trabalhos, você que está acompanhando o nosso trabalho aí, está acompanhando todos os vídeos. Eu descobri algumas pessoas aí que têm acompanhado certinho, seguindo direitinho. E eu estou muito satisfeito, nós estamos satisfeitos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pelo manual da vida boa, esta Bíblia sagrada, esta palavra de sabedoria, este livro teológico e filosófico. Te agradeço por mais uma opção, mais uma oportunidade, mais uma escolha de estar aqui diante dos irmãos e das irmãs, deixando essa mensagem de amor ao próximo, que nós possamos ter uma noite tranquila de sono, que nós possamos ser gratos por tudo, pela saúde, pelas dificuldades, pelo frio, pelo calor, pela chuva, pelo sol, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, pois somos pecadores, que nós possamos ser um pouco desse Paulo missionário, que conseguiu deixar essa mensagem poderosa aí aos irmãos até de outras nações. Te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Um abraço do irmão Gerson.